escolheu. E o Senhor nos dá a chance todos os dias de recomeçar, Senhor. Muito obrigada. Honras a Ti. Bendito e louvado seja o Teu santo nome, agora e para sempre. Amém. Obrigada, meu Deus. Glorificamos, bendizemos. Irmãos, que bênção, que alegria, não é? Nós temos a graça, o privilégio de ter o Klaus conosco. Como esse irmão é solicitado, eu sei disso, eu vejo no conselho, né, estadual, assim, como as pessoas solicitam o Klaus, e não é sem motivo, não é sem razão, né, irmão? E como esse irmão, ele ensina com a sua docilidade, a sua disponibilidade. Às vezes, quando eu vou chamar, eu falo, senhora, vai na frente, porque eu sei que o não, ele pode estar pronto, mas a senhora vai. Gente, eu nunca ganhei, não. O dia que o Klaus veio aqui na novena do Espírito Santo, uma correria, uma distância, ele trabalhou e veio. Meu Deus! E que frutos, viu, Klaus? Uns 9 dias de igreja lotada, o povo perseverou. E eu tenho certeza que foi a voz do pastor naquele primeiro dia, sabe? Então, agora veio no meu coração, né? Falei, meu Deus, nós estamos precisando do Klaus falar conosco, precisando dele conosco, né? E a resposta foi sim, assim, prontamente. Não é de Deus, gente? Não é bênção? É bênção. Deus ama mais nós, irmão. Então, seja bem-vindo, viu? Amém, minha irmã. Aqui para te ouvir, para acolher tudo que você trouxe para nós. Que o Senhor trouxe através de você. Amém, minha irmã. Obrigado, Glória, pelas palavras. Fica até sem graça, né? Um pouco, mas... Não, e com certeza é uma alegria estar com vocês em família, estar junto com vocês nessa reunião de conselho. Louvado seja Deus pela vida, pelo sim de cada um de vocês, que vocês perseverem ainda mais. E quando sentirem que estiver pesando, que estiver difícil, possamos continuar em frente, fazendo essas orações de renúncia, clamando o batismo no Espírito Santo. Irmãos, como a Glória falou, eu sou o Klaus, sou casado, participo do grupo de oração Ágape, na paróquia São Cristóvão, na Diocese de Anápolis. Atualmente estou coordenador da renovação do estado de Goiás. E semana passada nós tivemos uma reunião muito importante, nós chamamos de Conferência do Centro-Oeste, em que todos os coordenadores diocesanos do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e DF, se reuniram com Vinícius. E dentro dessa conferência, Vinícius trouxe para nós uma partilha muito importante sobre algo que nós precisamos ouvir. E nós precisamos tanto ouvir que Deus tocou no coração da Glória da gente poder estar compartilhando isso aqui nessa reunião de conselho. Então, se você tiver papel, caneta, puder anotar algumas coisas que nós vamos falando, mas aí antes de nós iniciarmos, queria que você pegasse comigo lá em Filipenses. Lá em Filipenses, e nós vamos no capítulo 1, versículo 3. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Na Ave Maria, na página 1503, quem tem Ave Maria. Filipenses 1, versículo 3. Quando Paulo vai escrever aos Filipenses, Paulo está preso. Nós chamamos as epístolas do cativeiro. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso, e aí ele escreve 3 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Filipenses e ele escreve a carta aos Colossenses. E aí, quando Paulo escreve, e é até interessante, né, porque quando você está preso numa iminência de ser morto, você vai fazer escritos importantes, você vai fazer aquilo que nós chamamos de testamento. Você vai escrever coisas que precisam realmente ficar para a posteridade. Só que quando Paulo fala com Filipenses, para os Filipenses, ele fala assim, no versículo 3. Dou graças a meu Deus cada vez que de vós me lembro.
Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, quando Paulo vai lembrar, escrever aos Filipenses, ele vai falar que toda vez que ele lembra dos Filipenses, ele está alegre, o coração dele exulta de alegria. Ele fica louvando, ele ora com alegria quando ele lembra de Filipenses. Parece o Klaus quando ele lembra de Ipameri, viu? Quando ele lembra da Diocese de Ipameri, eu exulto de alegria, eu dou graças a Deus cada vez que de vós eu lembro. Cada vez que eu lembro dos irmãos aí de Ouvidor, irmãos de Rio Quente, Catalão, Ipameri, Orizona, Palmelo, Pires do Rio, Caldas Novas. Cada vez que eu lembro de vocês, meu coração exulta de alegria, tá certo? Não vou falar todas, senão vou demorar muito tempo. Mas só que mesmo Paulo louvando a Deus quando ele lembra dos Filipenses, ele vai fazer uma colocação. E essa colocação está no capítulo 2, no versículo 1 ao 4. Passa uma página aí para você ver. Mesmo tendo essa alegria quando lembra dos Filipenses, Paulo vai fazer para eles uma exortação, uma colocação, para completar a alegria de Paulo. Paulo, quando lembra dos Filipenses, ele fica alegre. Mas aí ele quer colocar uma colocação para completar essa alegria. E a palavra diz assim, olha só. Se me é possível, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão do Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma, os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Então, Paulo vai falar assim, que apesar de estar alegre com os filipenses, que para completar a alegria de Paulo, é necessário que os irmãos de Filipenses permaneçam unidos. É como se eu virasse hoje para Ipameri e falasse, irmãos, eu fico alegre cada vez que eu lembro da Diocese de Ipameri. Mas se vocês quiserem completar a minha alegria, fazer a minha alegria ser plena, permanecei unidos. E aí ele completa ainda, né? No versículo 3, no versículo 2. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Então, Paulo vai exortar os filipenses a permanecerem unidos. E isso é algo importante que nós queremos falar hoje, da unidade. Quando Vinícius trouxe esse ponto para os irmãos na conferência, ele falou algo muito interessante, que ele orava e o Senhor falava para ele que para vencer esse período que nós estamos vivendo, nós só vamos conseguir ultrapassar esse período através da unidade. Só vamos conseguir ultrapassar esse período com a unidade. E Deus dava para o Vinícius uma visão de um prédio, e esse prédio, os pilares, as estruturas desse prédio, elas já estavam corroídas. As armaduras, os ferros, os aços, já estavam à mostra, já estavam enferrujando, já estavam cedendo, e aquele prédio, ele estava na eminência de cair a qualquer momento. E aí, Deus tocava no coração dele que essa é a renovação carismática católica. Se ela não estiver na unidade, ela tem o perigo de cair a qualquer momento. E Deus não quer isso. Por diversos motivos, às vezes essa unidade ela é fragilizada. E aí eu queria que você tomasse nota disso. Quando que a unidade ela é fragilizada? Com dois fatores. Primeiro, com os fatores internos. A unidade ela é fragilizada
devido aos fatores internos. O que são os fatores internos, Klaus? É quando eu não quero estar em unidade. Como assim, Klaus? É possível não querer estar em comunidade? Sim, meu irmão, é possível não querer estar em unidade. O Papa Francisco vai dizer em 2013, né, 25 de setembro de 2013, o Papa Francisco vai dizer que Deus nos doa a unidade. Sim, a unidade é dom de Deus. Deus dá a nós o dom da unidade. Às vezes, talvez a gente não se daria certo, talvez a gente nem conviveria com as pessoas do nosso lado, talvez olhando aí para as imagens desse computador, os rostinhos dos nossos irmãos de conselho, se não fosse pelo Espírito Santo, talvez a gente nem cumprimentaria essas pessoas. A unidade é dom do Espírito Santo. Porém, o Papa vai dizer, façamos um esforço para viver. Quer dizer que a unidade precisa de esforço. Eu tenho que querer estar em unidade. Eu tenho que me fortificar. Eu tenho que tomar uma decisão dia após dia de querer estar em unidade. É uma decisão. Não é simplesmente um dia Deus vai colocar no meu coração o desejo de estar em unidade. Sim, Deus coloca porque é dom, mas eu tenho que querer viver em unidade. É um esforço, é uma decisão, é uma luta diária. E esses fatores internos, eles vêm influenciar-nos de duas maneiras. Subjetivamente, nas nossas emoções. Quer dizer, irmãos, que para viver em unidade, eu tenho que deixar Deus agir nos meus sentimentos. Sei que muitas vezes, pelo nosso sentimento, a gente não queria estar unido. Deus falou muito claro para nós nessa oração. Nós não temos forças para ir além. E garanto que talvez, quando marca a reunião do seu grupo de oração, a gente não quer ir na reunião presencial. A gente cansou, a gente desistiu de estar em comunidade. A gente passou tanto tempo sozinho que parece que a gente não se sente mais bem em comunidade. A gente até fala que está com saudade de viver em comunidade, mas no fundo o coraçãozinho, nem para que eu vou lá? Quer dizer, irmãos, que nós temos que nos esforçar para sentir bem em comunidade. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus não nos criou para viver unidade sozinhos. Jesus fez a primeira comunidade, né? Jesus vai escolher 12 para andar com ele. Nós temos que querer viver em unidade. E aí vem também, irmãos, os pontos objetivos. Para estar em unidade, não basta eu me sentir bem com os irmãos. Para estar em comunidade, eu preciso ter a mesma visão. Às vezes, eu estou no meio das pessoas, vivendo em unidade, dizendo que estou em unidade, mas o meu pensamento é totalmente diferente. Eu estou aqui participando de um conselho, mas por trás eu repudio tudo aquilo que é conversado. Quando vem alguma orientação do Conselho Diocesano, Deus fala com o Conselho Diocesano, eu finjo estar em unidade, mas aí na hora de colocar em prática, eu sou aquele que não aceita, aquele que tem uma visão contrária. Temos experimentado isso muito, né, recentemente, quando as pessoas falam assim que grupo de oração não é lugar de novena. Aí eu finjo acatar, mas lá no meu quartinho, lá no meu interior, não, bobeira, tem que fazer novena, é novena que enche grupo, é novena que faz o povo voltar para a igreja, tal, fora da unidade. Aliás, irmãos, cuidado com aquilo que nós chamamos de unidade. Unidade não é simplesmente se dar bem com todo mundo, mas unidade é aquilo que Paulo diz, olha, o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Quer dizer que eu me sinto bem com os irmãos,
e eu tenho os mesmos pensamentos, a mesma visão, a mesma orientação. Eu estou buscando o mesmo objetivo, eu estou buscando o mesmo alvo, eu estou com o mesmo foco. Eu não vivo a minha renovação, a minha realidade, mas eu vivo a realidade que Deus quer da renovação carismática católica, deste movimento. Não adianta um pilar falar que ele próprio vai resistir a um furacão, porque ele sozinho não vai resistir, precisa dar uma estrutura como um todo. E da mesma forma, não adianta eu achar que eu estou vivendo unidade só porque eu me dou bem com a Glória, me dou bem com o Pedro, me dou bem com fulano, com o Beltrano, ou me dou bem com a maioria. Não, isso não é viver em unidade. Viver em unidade é ter o mesmo pensamento, o mesmo amor e uma só alma. E quais são os outros também fatores que destroem a unidade, irmãos? Os fatores externos. O que são os fatores externos, irmãos? Fatores externos são os ataques. Eu não sei, talvez você já tenha passado por isso, mas pessoas que, ultimamente, internet é uma terra sem lei, né? E todo mundo quer fazer live, e todo mundo quer falar dos diversos assuntos, todo mundo quer falar como o outro deve viver a vida, e nós temos até, posso falar isso no ambiente de conselho diocesano, né? Nós temos até irmãos que não são renovação carismática católica, fazendo live, querendo ensinar como tem que ser a renovação carismática católica. Olha que coisa interessante. Pessoas que não são renovação, querendo ensinar como a renovação precisa ser. Então, nós temos coisas externas que também atacam a nossa unidade, criam organizações que começam a dividir o povo. Aliás, irmãos, estamos vivendo ou você é B, ou você é de César, ou de Jacó, ou você é de Pedro, ou você é de João. Aliás, renovação não pode ser assim. Renovação carismática não pode viver essas polarizações, e até mesmo essas polarizações que a política está vivendo, nós não podemos trazer essa polarização para dentro do nosso movimento. Por quê? Porque essas polarizações, elas destroem a unidade. Eu gosto de falar assim, enquanto você está perdendo tempo, levantando bandeiras de diversos assuntos, você está deixando de levantar a bandeira de Jesus Cristo. Enquanto você está deixando levantando uma bandeira de X, Y, Z, você está deixando de levantar a bandeira de Jesus. Então, irmãos, os fatores externos vêm também destruindo a nossa unidade. Os ataques, a polarização, as disseminações, em que cada um vai focando em algo, cada um vai pensando algo, cada um vai agindo de uma determinada maneira. Não, não é isso que o Senhor quer de nós. E para a gente terminar, meus irmãos, eu queria falar aqui sobre 6 maneiras de nós cultivarmos a unidade. 6 maneiras de nós cultivarmos a unidade. Primeira maneira, irmãos, o kenosis. O que é o kenosis? Se tiver alguém aqui do Ministério Jovem, sabe o que é o kenosis, né? Kenosis quer dizer esvaziar-se. Eu consigo viver a unidade quando eu me esvazio. O que quer dizer esvaziar, Klaus? Eu deixo de querer ser o dono da razão. Aliás, irmãos, autoridade, ousadia, não tem nada a ver com arrogância. Eu deixo de querer ser o dono da razão. Eu deixo de querer ser aquele que tem razão em tudo. Eu deixo de querer ser o certo. E eu passo a preferir estar em unidade. Tem aquele ditado, né? Às vezes é melhor ter paz do que razão. E isso é um princípio fundamental para a unidade.
eu me esvazio, eu sou humilde, eu entendo que antes a unidade do que a minha opinião pessoal. Paulo vai dizer bem claro, né, em Filipenses ainda, ele vai falar assim, ó, não façais nada por espírito de vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Se eu quero construir a unidade, cultivar a unidade, eu preciso me esvaziar. Menos de mim e mais do meu irmão. Klaus, por que mais do meu irmão? Porque Jesus está presente no meu irmão. Jesus está presente em 3 lugares, você sabia? Jesus está presente em 3 lugares. Jesus está presente nos sacramentos, de maneira especial o sacramento da Eucaristia. Jesus está presente na palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, Jesus está falando comigo. E Jesus está presente no irmão. Lá no Evangelho vai dizer, né? Se fizestes bem a um dos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, Jesus vai estar presente em 3 lugares: nos sacramentos, na palavra de Deus e na vida do irmão. Então, se eu me esvazio, se eu coloco o outro em primeiro lugar, eu estou também, com o perdão da palavra, não ao pé da letra, mas eu estou adorando a Jesus. Quando eu coloco o outro em primeiro lugar, melhor do que eu, mais considerado do que eu estou, de certa forma, não ao pé da letra, também adorando Jesus. Segunda maneira de nós cultivarmos a unidade, quando eu vivo relacionamentos transformados pelo Espírito Santo. Eu não gosto do Senhor Pedro porque ele me faz bem ou ele me faz algo bem, mas eu gosto do Senhor Pedro porque o Espírito Santo me transformou. E se o Espírito Santo me transformou, eu não posso tratar as pessoas com desdém. Eu não posso tratar as pessoas de maneira errada. Eu preciso ter com as pessoas um relacionamento saudável. Cristianismo quer dizer relacionamento. E não tem como, irmãos, eu falar que eu sou cristão, que eu vivo a unidade, se eu não tenho um relacionamento com os meus irmãos. É triste quando nós vemos carismáticos por aí, reunidos para falar mal do irmão. É triste quando nós vemos carismáticos aí, que não conversam entre si. Cuidado! A palavra vai dizer no Salmo 132, né? Ah, como é bom e agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como óleo suave que desce pela fronte e corre pela barba de Araão. Parece esquisito, né? Nossa, viver em unidade é tão bom quanto o óleo que escorre pela barba de Araão. Tem nojento? Não. O óleo, no Antigo Testamento, ele representa a unção. E a unção nos lembra o Espírito Santo, o Pentecostes. Aliás, irmãos, não dá para viver Pentecostes se não for em unidade. E a unidade ela é construída com relacionamento. A palavra vai dizer, né, em Atos 1, perseveravam eles unanimemente com Maria em oração. Eles estavam unidos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, vai dizer em Atos 2:1. A unidade, o Espírito Santo vem sobre quem está unido, em unidade, em reunião. Frei Raniello Cantalamessa, cardeal Raniello Cantalamessa, vai falar algo muito interessante. Como você sabe que alguém é cheio do Espírito Santo? É quando ele ora em línguas? É quando ele faz milagres e prodígios? Não. É quando ele coloca a unidade em primeiro lugar. Olha que palavra forte do cardeal Cantalamessa. Como você sabe que alguém é cheio do Espírito Santo? Quando ele ora em línguas? Quando ele faz prodígios e milagres?
Não. Quando ele coloca a unidade em primeiro lugar. Ah, irmãos, cultivemos os nossos relacionamentos, se nós queremos viver em unidade e assim ser cheios do Espírito Santo. Terceiro, irmão, maneira de nós cultivarmos a unidade, buscando a mesma visão. Paulo vai dizer muito claro, né? Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Irmãos, na igreja, nós não temos que concordar. É por isso que tudo na igreja é com fé. Nós não temos que concordar ou achar. Nós temos que acolher, aceitar. Nós temos que ter a mesma visão. Ah, o Nacional falou isso, mas eu, coordenador do estado de Goiás, eu não concordo. Eu votei contra. Aí a unidade já acaba. E sem unidade, não tem Pentecostes. Ah, eu não concordo com a moção do Nacional, então Goiás vai fazer do jeito que a gente achar que deve fazer. Aí o Pentecostes não acontece. E aí eu perco a coordenação. É 2 anos sem fruto. Ah, não, então beleza, Goiás vai viver. Mas aí a Diocese de Ipameri não concorda. A Diocese de Ipameri vai fazer aquilo que Deus mandar ela fazer. Esquece o que o Estado está falando. Esquece o que o Conselho Estadual está discernindo. Não vai ter unidade. Sem unidade, não tem Pentecostes. Não vai dar fruto. Serão 2 anos sem fruto a longo prazo. Ah, não, mas a Diocese de Ipameri acolheu. Mas aí, dentro da Diocese de Ipameri, eu tenho cidades que aceitam, cidades que não aceitam. Cidades que têm a mesma visão, mas cidades que não querem ter a mesma visão, não querem se esforçar para ter a mesma visão. Aí aquelas cidades que não querem, que não se esforçam para ter a mesma visão, não vivem a unidade e não vivem Pentecostes. 2 anos sem fruto. Não, mas as cidades todas estão vivendo, glória a Deus. Mas aí lá dentro da sua cidade, nem todo grupo de oração quer viver as mesmas moções, a mesma visão. Nem todos os grupos querem ter o mesmo pensamento, o mesmo amor e uma só alma. 2 anos, aqueles que não vivem na unidade, não vivem Pentecostes, não vivem fruto. Irmãos, não se trata aqui de concordar, se trata de ter a mesma visão, aceitar-se, esforçar-se, lutar para ter uma mesma visão. Quem não vive a mesma visão, quem não vive a mesma emoção, não dá fruto. Quarto, irmãos, quarto caminho para cultivar a unidade, a comunicação. Se eu quero ter uma unidade, eu preciso ter uma comunicação frequente. Quem não comunica, irmãos, não vive unidade. Aliás, nós não vivemos unidade com alguém pregando unidade esporadicamente no nosso grupo de oração. Nós vivemos unidade no nosso dia a dia. Sabe aquele grupo de WhatsApp que a Glória manda um bom dia lá e ninguém responde porque está cansado de grupo de WhatsApp? É lá naquele grupinho de WhatsApp com a comunicação que eu vou cultivando uma unidade. É lá naquela artezinha que a irmã manda falando sobre alguma situação que eu vou cultivar a unidade. Por exemplo, vocês sabiam que a Nilceli estava ontem pregando na live estadual do Ministério de Cura e Libertação, falando sobre cura interior, e aí falou, parabéns, Nilceli, foi ótima a sua formação, Deus abençoe muito, muito mesmo. Mas aí, se eu não tenho comunicação, eu não tenho essa unidade, eu não consigo partilhar da vida do irmão, eu não consigo ser um com o meu irmão. Não despreze a comunicação, não despreze aquele bom dia, não despreze aquela imagenzinha que o irmão manda,
Não despreze quando é aniversário do irmão e todo mundo dá parabéns. Não despreze isso. São pequenas coisas que cultivam a nossa unidade. Inclusive, irmãos, você que coordena a cidade, não deixe de partilhar, compartilhar aquelas artes de lives, de grupos, que é postado no grupo diocesano, achando que o seu comunicador já está partilhando. A unidade ela é construída através da comunicação. Quinto, irmãos, quinto passo para cultivar a unidade. Foque no que é essencial. Às vezes nós queremos construir várias coisas, temos projetos mirabolantes. Aliás, a pandemia veio trazer isso de forma muito clara para nós. Quando começou a pandemia, eu comecei a orar em cima disso e refletir. E foi bem quando nós começamos a falar sobre resgatar a identidade, sobre ser essencial, focar no que é essencial. Às vezes, Deus permite que nós percamos... Olha os cachorrinhos. Às vezes, Deus permite que nós percamos tudo para descobrir o que é essencial. Às vezes, Deus permite que você perca o emprego para perceber que dinheiro não é essencial. O essencial é a família. Às vezes, Deus permite que você perca a saúde para você perceber que o essencial é uma alimentação saudável. Então, Deus, às vezes, permite que nós percamos as coisas para perceber o que é essencial. E nessa pandemia foi isso que aconteceu conosco. Nós tivemos que perder o grupo de oração para a gente perceber o tanto que o grupo de oração é essencial. Nós tivemos que perder a graça do batismo no Espírito, viver aquela graça do batismo no Espírito no nosso grupo de oração, para a gente perceber o tanto que o batismo no Espírito Santo é essencial na nossa vida. Então, uma maneira de nós cultivarmos a unidade é todos nós focarmos naquilo que é essencial. E o que é essencial para nós, Renovação Carismática Católica? O nosso grupo de oração, aonde nós vivemos o batismo no Espírito, a prática dos carismas e a vida em comunidade. Viu, Renata? É onde nós vivemos essa graça na nossa vida. E para terminar, irmãos, sexto instrumento pelo qual nós podemos cultivar a unidade, o testemunho. Não adianta, irmãos, eu falar de unidade se eu não vivo a unidade. Não adianta, viu, Glória, eu falar para vocês, todo mundo serem unidos, mas quando a Glória me chama para vir no Conselho Diocesano, eu não posso vir. Então, irmãos, não adianta nós falarmos de unidade se nós não vivemos unidade, se nós não testemunhamos unidade, se nós não somos um testemunho vivo de unidade. Se eu vivo uma unidade só de palavras, as pessoas olham para mim e percebem que é mentira. Irmãos, você pode fingir muita coisa. Você pode fingir vida de oração, você pode fingir santidade, você pode fingir muitas que reza, mas unidade, autoridade espiritual, essas coisas não tem como mentir. Elas transpiram pela nossa vida. Irmãos, a unidade, ela é testemunhada. Quando a Cirleia assumiu aqui a diocese, eu era coordenador diocesano de Anápolis, a Cirleia assumiu a diocese. E aí, Cirleia tem muitos pensamentos, muitas decisões. Entre nós, algumas que eu não faria, como coordenador diocesano. Porém, eu nunca disse isso para ela. Por quê? Porque eu tenho um só coração, uma só alma, um só pensamento. Eu estou com a minha coordenadora. Se tem evento aqui na minha diocese, eu estou lá, sentado na cadeirinha, participando e acolhendo o que ela me diz. Por quê? Porque eu estou em unidade. Unidade é testemunhada.
Eu tenho um só coração com ela. Eu tenho um só alma com ela. Eu tenho um só pensamento com ela. Mesmo se talvez eu não concorde. Por quê? Porque eu me esforço em viver essa unidade. Então, irmãos, nós falamos então o seguinte. Nós falamos que a unidade precisa ser construída. Existem fatores internos e externos que tentam destruir a unidade. Quais fatores internos, Klaus? As dificuldades, as indisposições, a falta de decisão em estar unido, sentimentos, eu não luto contra os meus sentimentos, a falta de visão, de ter a mesma visão, tudo isso são fatores internos. E existem fatores externos, as pessoas que vêm criticar, as pessoas que vêm querer ensinar, as pessoas que vêm fazer oposição, aquelas polarizações que tentam dividir o povo de Deus. Ah, eu sou de A, eu sou de B. Não, eu não sou nem de A nem de B, eu sou de Jesus. Então, esses fatores externos que tentam destruir a nossa unidade. E como que eu faço para cultivar a unidade? Nós falamos de 6 pontos. O esvaziamento, kenosis. Eu preciso me esvaziar para viver unidade. Eu preciso ter relacionamentos transformados pelo Espírito Santo para viver em unidade. Eu preciso buscar, lutar para ter a mesma visão se eu quero construir unidade. Eu preciso estar em comunicação. Ser aquele que comunica, ser aquele que interage, ser aquele que conversa, se eu quero viver em unidade. Eu preciso focar no que é essencial. É mais fácil viver em unidade se nós temos o mesmo foco. E é mais fácil ter foco se eu delimito, coloco o que é essencial. E por fim, se eu quero cultivar a unidade, eu preciso testemunhar a unidade. Irmãos, unidade é fruto do Espírito Santo. Exige esforço de nós, mas também exige de nós abertura, esvaziamento ao Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste momento, nesses minutos finais, eu quero convidar você a clamar o Espírito Santo de Deus, para que ele venha construir em você o desejo de unidade, para que ele venha construir em cada um de nós o desejo de estarmos unidos. O Senhor quer derramar em nós essa graça de unidade e que nós nos esforcemos. Por isso nós queremos clamar nessa noite: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre cada um desses meus irmãos. Vem, Senhor Jesus, sobre toda a diocese de Ipameri, sobre cada cidade, sobre cada grupo de oração. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre essa diocese e enche essa diocese com o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a cidade de Pires do Rio, Santa Cruz de Goiás. Vem sobre Rio Quente, vem sobre Mazagão, vem sobre Nova Aurora, Goiandira, Urutaí, Palmelo. Vem sobre Orizona, vem sobre Caldas Novas, vem sobre Corumbaíba, vem Espírito Santo sobre Ianguera, Cumari, Ouvidor, Três Ranchos, vem sobre Catalão, Davinópolis, vem sobre Ipameri, vem sobre Campo Alegre de Goiás, vem sobre esse conselho diocesano, vem Espírito Santo de Deus sobre cada um desses meus irmãos, os vários ministérios dessa diocese, e vem construir em nós, Senhor, a unidade. Vem construir em nós esse desejo de estarmos unidos, de estarmos conduzidos, de estarmos direcionados pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e pela intercessão de Maria, nós queremos clamar a Ti nessa noite. Vem, Espírito Santo, e enche a nossa vida. Destrói em nós, Espírito Santo. Destrói em nós toda polarização, destrói em nós todo partido, destrói em nós toda vanglória, todo sentimento de que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Kefas, eu sou de João, eu sou de Tiago. Não, Senhor, nós somos de Jesus, nós somos do Senhor. Por isso nós queremos clamar nessa noite: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, construindo em nós esse desejo de unidade.
Vem, Espírito Santo, e constrói em nós esse desejo de pertencer ao Senhor. Sopra, Espírito Santo de Deus. Ora mandaria da varia da varia da varia da Chandra varia da varia da varia da varia da Ora mandaria da varia da varia da A visão que o Senhor me dá, irmãos, é de um fio, aqueles fios de energia de 2 milímetros, 2,5 milímetros, e é um fio cortado. E quando você corta o fio, você vê que dentro do fio tem vários outros fios pequenos. Nós só vamos conseguir levar Jesus se nós formos esses fios unidos. Um fio só não leva energia suficiente para alimentar nada. Irmão, você sozinho não conseguirá levar a Jesus suficientemente às necessidades dos irmãos. Deus nos quer em unidade. Deus nos quer juntos. Deus nos quer totalmente unidos. De tal forma que quem olha de longe, olha para nós e vê só um. Ele olha para nós e fala como falava com os apóstolos. Vede como se amam. E nas mãos de Maria Santíssima, aquela que nunca saiu da unidade. Mesmo se ela tinha motivos para se achar bem maior que Pedro. Mesmo tendo motivos para ser maior que qualquer apóstolo, ela nunca saiu da unidade. Ela escutava e obedecia às direções do Papa. Por isso nós clamamos e pedimos a intercessão dela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmão, que bênção, muito obrigado, Deus te abençoa, viu? Que você tenha uma noite de descanso, tá? Foi maravilhoso você estar conosco e eu me espelho muito em você, viu? Aprendo muito com você, me espelho muito em você e você é alguém que realmente nós, coordenadores diocesanos, podemos contar em todos os momentos. E eu agradeço imensamente, irmão, porque o meu sim